Osnar relata a Ascânio que Tieta levou 9 anos para perdoar o pai e a irmã desde que receberam a primeira carta dela. Timóteo comenta que Tieta desconhecia que ele havia se casado com Elisa. Amintas destaca que Perpétua fez questão de que todos lessem a correspondência. Osnar menciona que na carta Tieta informava que está morando em São Paulo, casada e rica. Chalita observa que Tieta enviou um cheque considerável para apoiar a família. Timóteo explica que 1/3 do valor é destinado a Zé Esteves, outro a Perpétua e o restante a Elisa, ressaltando que Tieta nunca deixou de enviar um cheque todo dia 5. Osnar destaca que Tieta acabou se tornando a filha mais ilustre de Santana do Agreste. Ele também menciona que já se passaram mais de 8 anos desde que Arthurzinho deixou de mandar notícias, nem mesmo para o pai. Ascânio diz que, pelo que sabe, Arthurzinho viajou para a Europa. Osnar, com humor, comenta que cuida de suas cabras e até das cabritas dos outros, o que provoca risadas. Então ele pergunta sobre Ascânio. Ascânio responde que está noivo de Helena, mas nunca cogitaram o casamento. Nesse instante, Carmosina chega apressada para informar Ascânio sobre a piora no estado de saúde de seu pai. Todos estão reunidos na casa de Leovigildo, quando o padre chama Ascânio para se despedir do pai. Ascânio diz ao pai que sempre teve a intenção de voltar, mas que imprevistos sempre surgiram. Ele mostra que ainda guarda o relógio que recebeu dele ao partir, dizendo que nunca deixou de usá-lo, lamentando não ter sido o filho ideal, mas garantindo que nunca o esqueceu. Nesse momento, Ascânio percebe que Leovigildo faleceu e entra em desespero. Em outro momento, nas dunas de Mangue Seco, Ascânio confessa a Osnar que deveria ter retornado antes, mas Osnar comenta que ele fez bem em não ter voltado. Ele afirma que Tieta faz ainda melhor, manda cartas e dinheiro, mas prefere ficar distante, considerando aquele lugar como fim de mundo. Ascânio revela ter percebido que ainda faz parte daquele lugar e sente a necessidade de ajudar Santana do Agreste a se desenvolver. Ele declara que está decidido a ficar. Mais tarde, Carmosina fica surpresa quando Osnar compartilha os planos de Ascânio. Ao ouvir isso, o comandante Dário diz que escolheu viver no Agreste com sua esposa porque se sente bem na cidade como ela é e se mostra contra o crescimento da cidade. Carmosina, por outro lado, defende que a cidade também merece progredir. Dona Milu concorda com a filha, dizendo que está contente por um homem de verdade ter chegado a Santana do Agreste. Osnar se sente ofendido e Dona Milu explica que se refere à determinação e competência de Ascânio. O comandante então questiona se Ascânio tem a capacidade de transformar Santana do Agreste sem prejudicar o que já existe. Perpétua comenta com Zé Esteves que Ascânio está entusiasmado, mas ainda não conhece bem o ambiente. Zé Esteves confessa que nem lembrava mais de Ascânio devido à sua memória fraca, e Perpétua murmura que quando o assunto é dinheiro, a memória do pai parece mais afiada do que nunca. Ela recorda que Ascânio partiu antes de Tieta. Tonha observa que Perpétua fala como se Tieta tivesse saído por vontade própria e pergunta se ela esqueceu o que aconteceu. Perpétua chama a madrasta de bruaca e a proíbe de falar daquela maneira. Zé Esteves, para defender Tonha, levanta o cajado. Perpétua conversa com o retrato de seu falecido marido, Copertino, dizendo que ele lhe deu 2 filhos e a fez transbordar de felicidade, questionando se é justo que seu pai a trate daquela forma. Zé Esteves pergunta como ela espera que ele responda se Copertino já faleceu há tanto tempo e questiona o que Ascânio pretende fazer em Santana do Agreste. Na loja, Timóteo comenta com Elisa que o progresso seria bom para os negócios. Elisa observa que se Ascânio conseguir trazer a hidrelétrica para o Agreste, a energia elétrica não acabaria às 10 da noite, a televisão chegaria e ela poderia assistir às novelas. Ela imagina como seria ter Tarcísio Meira ao vivo e em cores em sua sala. Timóteo repreende Elisa por se preocupar apenas com novelas, televisão, maquiagem e os vestidos decotados que Tieta manda, enquanto ele está sofrendo com dores de estômago de tanta preocupação. No entanto, ele acredita que Ascânio lutará pela hidrelétrica. Modesto Pires comenta com o comandante Dário que apoiará Ascânio, pois está interessado em expandir os negócios do Curtume. O comandante observa que Modesto já lucra bastante. Ele revela que já percorreu o mundo e sabe o que acontece quando o progresso chega, manifestando-se contra essa ideia. Enquanto isso, o padre Mariano se posiciona a favor do progresso.
Perpétua diz que desde que não envolva minissaia, palavrões ou amor livre, ela está de acordo. Amorzinho concorda e Senira, só de pensar, começa a tremer. Perpétua pede que Senira não tenha um de seus ataques dentro da igreja. Amorzinho abana Senira, lembrando que da última vez que ela teve um ataque, Osnar apertou tanto o braço dela que ficaram marcas roxas. O padre avisa Senira para não ter um ataque na igreja e se questiona se um homem seria capaz de transformar uma cidade quase morta. No bar, Chalita duvida da possibilidade de mudança e Osnar comenta que Ascânio se tornou um idealista. Embora torça por ele, Osnar acredita que em breve Ascânio se decepcionará ao perceber que Santana do Agreste não quer mudar. Além disso, Osnar acha que a noiva de Ascânio não vai querer deixar Copacabana para viver em Santana do Agreste. Em seu quarto, Ascânio observa uma foto de sua namorada quando Carmosina chega e sugere que ele deveria cuidar da prefeitura. Na fazenda do coronel, várias garotas o bajulam. Ao perceber a chegada de alguém, ele pede a Filomena que leve as rolinhas para dentro. Ascânio, afilhado do coronel, sugere que ele crie um novo cargo na prefeitura e o nomeie como secretário para substituí-lo, já que o coronel não tem tempo para trabalhar. O coronel menciona que o pagamento seria muito baixo, mas Ascânio se oferece para receber apenas o que o município puder pagar, assim ele consegue o cargo. Mais tarde, Osnar, Ascânio e Amintas escorregam e rolam pelas dunas como nos velhos tempos, enquanto Timóteo não os acompanha, dizendo que está com problemas no estômago. Os amigos o chamam de frouxo. Ascânio admite que sentia falta de tudo aquilo e diz que no dia seguinte irá para o Rio de Janeiro, mas que retornará. No dia seguinte, Ascânio se despede dos amigos e Carmosina avisa que farão uma grande festa para recebê-lo e a noiva. Perpétua chega e pede uma conversa particular com Ascânio. Ela pergunta se ele ouviu falar de Tieta no sul, mas ele responde que não, pois sabe que Tieta vive em São Paulo, enquanto ele vivia no Rio. Perpétua pede que ele descubra o endereço de Tieta, pois só conhece a caixa postal dela. Carmo comenta com Perpétua que ela está cheia de segredinhos e Perpétua responde que Carmo deve cuidar de sua própria vida. Helena recebe Ascânio no Rio de Janeiro e eles almoçam juntos. Mais tarde, na cama, Helena percebe que Ascânio está escondendo algo. Ele então confessa que quer viver em Santana do Agreste e a pede em casamento, pedindo que ela o acompanhe. Helena e Ascânio se casam no Rio e chegam à esplanada de trem. Ascânio apresenta sua esposa Jário e Helena pergunta com desdém se o transporte para Santana do Agreste é aquele. Jário responde que há 25 anos a princesinha do Agreste chega daquela forma. Ao chegar na cidade, os moradores recebem Ascânio e Helena com entusiasmo. O coronel aproveita a ocasião para entregar as chaves da prefeitura a Ascânio. Ascânio então apresenta sua esposa a todos. Carmosina, Amintas e Osnar estendem a mão para cumprimentá-la, mas Helena, visivelmente assustada, apenas responde com muito prazer a todos. Perpétua cochicha com as amigas, afirmando que Helena é metida besta. Carmosina convida todos para um banquete, mas Helena olha para Ascânio. Ele explica aos amigos que Helena está com dor de cabeça devido à viagem e preferem descansar, deixando todos desapontados. Amorzinho observa e comenta que Helena é realmente metida besta. Em casa, Rafa sugere que Helena tome um banho quente, mas ela sobe as escadas correndo. No quarto, Helena, em lágrimas, confessa a Ascânio que tudo aquilo é demais para ela. Ela diz que ao estar na praça se sentiu como se estivesse em um enterro ou como um marciano perdida no meio de tantas pessoas. Ascânio tenta confortá-la, explicando que todos estão apenas tentando agradá-la e que com o tempo ela se acostumará. No entanto, Helena se sente cada vez mais distante de seu mundo e não sabe se conseguirá viver ali. Ascânio promete que a cada 6 meses farão uma viagem ao Rio de Janeiro e mesmo que ele não vá, ela poderá ir sozinha. Um ano depois, Carmosina recolhe as cartas junto com Jário, mencionando que é o dia da chegada da carta com o cheque de Tieta. Perpétua, ansiosa, pede a Juraci para preparar omelete para o almoço e pergunta a Peto se a Marinete de Jário já chegou. O filho responde que ela se atrasou novamente. Zé Esteves comenta com Tonha que fez um grande favor a Tieta ao tê-la expulsado da cidade, pois caso contrário, ela não teria se casado com um homem rico nem mandaria um dinheirinho todo dia 5. Tonha o corrige, observando que Tieta manda uma grande quantia para todos e pergunta se ele tem certeza de que o cheque realmente chegará.
Zé Esteves responde que Tieta nunca falhou nesses 11 anos, desde que começou a enviar o dinheiro. Carmosina entrega a carta com o cheque a Elisa e pergunta se Timóteo já se recuperou do problema no estômago. Ela responde que ele ainda está com dificuldades. Enquanto isso, Timóteo pede dinheiro emprestado a Osnar, explicando que precisa pagar uma promissória ao banco ou perderá a loja e a casa. No entanto, Osnar responde que dessa vez não poderá ajudá-lo. Assim que Timóteo se retira, Xalita comenta com Osnar que, embora Tieta envie dinheiro, Timóteo nunca toma jeito. Na rua, Bafo de Bode provoca Perpétua, chamando-a de Tribufu e dizendo que por baixo do vestido preto ela tem um rabo igual ao do capeta. Xalita sugere que Timóteo poderia pedir ajuda a Perpétua, mas Osnar responde que lhe ouviria um não. Na loja, Elisa mostra vestidos a Amorzinho e Senira. Amorzinho reclama que o vestido está muito estampado e Senira lembra que quem enviuvou foi a amiga e não ela. Por fim, as duas acabam não levando nada. Timóteo chega à loja visivelmente desesperado e se sentindo mal. Elisa lhe oferece um remédio e avisa que o cheque de Tieta chegou. Timóteo convence Elisa a mentir para Perpétua e Zé Esteves, dizendo que o dinheiro de Tieta ainda não chegou. O comandante deixa claro para Ascânio que é contra a ideia de engarrafar a água para vender. Ascânio defende que sua intenção não é apenas engarrafar a água, mas também canalizá-la para atrair turistas. Leôncio informa Ascânio sobre a chegada de uma carta e o chama de prefeito. Ascânio, desconfortável, responde que não é o prefeito, mas o comandante reafirma que ele será o prefeito, pois essa é a vontade do povo. Carmosina tem o hábito de abrir as cartas dos moradores com o bico da chaleira para espiar o conteúdo, e ao fazer isso, se surpreende com o que encontra em uma delas, mas se recusa a contar à mãe. Dona Milu a lembra de como usou sua influência em Salvador para que Carmosina fosse nomeada agente do correio quando ela se aposentou e de como lhe ensinou a abrir os envelopes com o bico da chaleira. Carmosina, por sua vez, argumenta que lê as cartas, mas nunca revela o que está nelas. Ascânio recebe o resultado das análises de laboratório que confirmam a excelente qualidade da água e declara que Santana do Agreste se tornará uma cidade turística, uma estância hidromineral. Contudo, Dário considera essa ideia difícil, já que sem a energia da hidrelétrica, o gerador da cidade para de funcionar às 10 horas da noite. Carmosina entrega outra carta para Ascânio e informa que Helena voltará essa semana do Rio. Ascânio, surpreso, pergunta como ela sabe disso e Carmosina responde que um passarinho lhe contou. Ela também revela que, além de Helena, a Marinete de Jário trará outra mulher que causará bastante alvoroço. Perpétua questiona Modesto Pires sobre como ele fará para descontar os cheques de Tieta agora que fechou seu comércio em Salvador e não precisará mais viajar todos os meses. Modesto garante que continuará descontando os cheques para eles. Perpétua pergunta se Timóteo já esteve ali para descontar o cheque de Tieta. Timóteo, por sua vez, toma mais remédio e explica a Elisa que usou o dinheiro para pagar a promissória, senão perderiam a loja e a casa. No entanto, ele recorda que já havia implorado para Elisa pedir mais dinheiro a Tieta. Elisa recusa, argumentando que Tieta já manda uma quantia considerável, pensando que está sustentando o filho deles, que já morreu. Perpétua, Zé Esteves e Tonha estão na loja, esperando Timóteo chegar com o dinheiro do cheque. Zé Esteves comenta que está ansioso para receber notícias de Tieta, mas Perpétua retruca, dizendo que nas cartas Tieta só diz que está tudo bem, sem mais detalhes. Ela afirma que o pai está desesperado para receber o dinheiro dela. Zé Esteves repreende Perpétua pela fala quando Timóteo e Elisa chegam. Timóteo se queixa que está mal e Elisa mente, dizendo que o cheque de Tieta não chegou. No entanto, Perpétua não acredita nela e avisa que, após passar no banco, descobriu que Timóteo pagou a promissória. Ela exige o dinheiro e ameaça viajar até São Paulo para contar a Tieta que ele os roubou.